Bom dia a todos e a todas que nos assistem aqui no canal do CFO. Meu nome é Fabiano Schwartz, sou coordenador do programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso Encontro Ampliar, que está na sua terceira edição. Este evento que tem o propósito de reunir pessoas, professores, alunos, egressos do mestrado profissional em Poder Legislativo, pesquisadores de grupos de pesquisa, e da comunidade acadêmica em geral, todos aqueles que têm interesse em pesquisar e discutir o poder legislativo. Neste ano, estamos neste formato live, portanto, como falei na abertura do evento ontem, não teremos aquele tradicional café da manhã que tínhamos na modalidade presencial, mas isso também, essa nova condição, nos permite atravessar fronteiras que nem considerávamos no passado. Né? Talvez esse seja o maior legado deste ano de 2020, em que temos que aprender muitas coisas novas. E como tudo na vida, esse é o lado positivo de tudo que estamos vivendo, e temos que ter o olhar atento para prestar atenção a esse lado positivo. Esse cenário, né, ao mesmo tempo que nos desafia, ele nos abre possibilidades fantásticas. Quem poderia imaginar há um ano atrás que estaríamos fazendo votações plenárias na modalidade virtual? E a nossa Câmara dos Deputados, salvo engano, foi a primeira a fazer isso no mundo inteiro. Hoje mesmo, né, para que esse evento pudesse acontecer, nós tivemos que estabelecer uma conexão com o outro lado do Atlântico, lá em Genebra, na Suíça, uma outra em Lisboa, Portugal, tantas outras aqui em Brasília mesmo e em outros lugares do Brasil. Então, os nossos convidados que hoje estarão tão perto aqui conosco para debater, discutir, contar histórias, geograficamente estão tão distantes. E essa é uma das virtudes desse momento que estamos vivendo, né? O mundo encolheu suas fronteiras. Esse contexto de transpor fronteiras, de quebrar paradigmas, é muito parecido com a decisão que tomamos quando decidimos trilhar o caminho de um curso de mestrado, como é o nosso mestrado profissional em Poder Legislativo, né? Muitas são as fronteiras a serem transpostas, os desafios, muitos serão os obstáculos. Portanto, né, é requerido, é necessário que tenhamos uma boa dose de dedicação e, por que não dizer, de sacrifícios, muitas vezes pessoais, familiares, mas também é nesse contexto todo que está a virtude da conquista, quando a gente consegue transpor. Mas também é importante que no meio do caminho, no transcorrer do caminho, tenhamos sempre elementos de motivação que nos mantenham firmes no trilho daquele objetivo a que nos propusemos e nos dispusemos a fazer, né? E é por isso que o evento de hoje, o dia de hoje, tem esse propósito de trazer para o debate histórias inspiradoras, de pessoas inspiradoras que já passaram por este percurso e passaram com sucesso e hoje trilham suas carreiras, suas trajetórias acadêmicas e trajetórias profissionais de uma forma bastante brilhante. É por isso que eu fiquei muito honrado quando eu tive aceito, né, o meu convite para que essas pessoas participassem deste evento hoje foi aceito. Os nossos convidados de hoje são 3 egressos do nosso curso de mestrado profissional em Poder Legislativo, 3 mestres em Poder Legislativo, que vão contar um pouco para nós as suas histórias e de como esse trajeto, essa trajetória no curso de mestrado impactou nas suas vidas profissionais e acadêmicas. Então, eu gostaria de dar um bom dia e as boas-vindas aos nossos 3 convidados de hoje, que são a Candice, o Eduardo e o Fernando. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Eu já vou apresentá-los com a devida formalidade, né?
Mas antes eu gostaria muito de agradecer todos aqueles que trabalham e que estão trabalhando para que esse evento possa acontecer. São sempre muitas mãos nos bastidores. E quando a gente faz esse tipo de agradecimento, sempre um nome ou outro deixa de ser mencionado, né? A gente corre esse risco. Mas então, aqueles que não forem mencionados, por favor, se sintam representados nos nomes que eu aqui vou dizer. Quero agradecer ao Rodrigo e ao Quintino, que comandam essa transmissão pelo canal do CEFOR, a Cristina Lins e a Isabel, que são as responsáveis pela organização, com toda atenção aos detalhes, a Cássia pela arte e divulgação do evento, aos nossos intérpretes de Libra, a Érica e o Wesley Clay, que ampliam o alcance do nosso evento quando levam a nossa mensagem a todos os colegas que não nos podem ouvir. E todos aqueles que aqui eu não mencionei, porque são muitas pessoas que trabalham, sintam-se contemplados, agradeço a todos vocês. Quando falamos em histórias inspiradoras, em como saber, né, o que acontece com os alunos depois de um curso de mestrado, isso é tão importante que hoje isso é um fator com um peso significativo nas avaliações dos cursos de pós-graduação stricto sensu, nas fichas de avaliação da CAPES. É importante saber que tipo de profissional, que tipo de cidadão, que tipo de pessoa o egresso se torna quando sai do curso, logicamente. E é nesse sentido que hoje nós vamos ter esse bate-papo com esses 3 queridos convidados, que eu apresento agora formalmente, depois passarei a eles a palavra, cada um deles terão de 10 a 20 minutos para contar as suas histórias. Ao final das histórias contadas, faremos então uma roda de conversa, debate, o mais descontraída possível. Gostaríamos muito da participação de todos os que estão nos assistindo, com perguntas, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vão ouvir. Eu apresento, então, inicialmente a Candice da Cruz Rocha, que está lá em Genebra, de férias, fez questão de participar do nosso evento, e que eu estou preocupadíssimo com ela, que daqui a pouco ela vai pegar o avião de volta para os Estados Unidos, e vai ser assim, ó, contado. Então, Candice, de novo, não perca o avião. Candice é funcionária sênior do Banco Mundial. Atualmente trabalha como assistente especial do vice-presidente de infraestrutura do Banco Mundial e, em funções anteriores, coordenou a gerência regional de comunicação do banco para a América Latina e o Caribe e a comunicação do Banco Mundial para o Brasil. É mestre em Poder Legislativo pelo CEFOR, trabalhou como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado. Bem-vinda, Candice. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. O segundo convidado é o Eduardo Antônio Melo Freitas. O Eduardo é servidor da Câmara dos Deputados. Ele atua na Diretoria de Inovação e Tecnologia de Informação, onde ele desenvolveu o tradutor automático do projeto Ulisses, que é o projeto de inteligência artificial da Câmara dos Deputados. Foi responsável pela integração de sistemas de comércio exterior na Petrobras América, lá em Houston, consultor das Nações Unidas para a implantação do planejamento estratégico de TIC em parlamentos da África e é também mestre em Poder Legislativo pelo CEFOR, e hoje está trilhando o doutorado dele em Ciências da Complexidade na Universidade de Lisboa. Obrigado também por ter aceito o convite, Eduardo, bem-vindo. E o nosso terceiro convidado é o Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt, consultor de orçamentos do Senado Federal, mestre em Poder Legislativo pelo CEFOR, e hoje trilha a sua trajetória de doutorado em Ciência Política pela UNB. Recentemente publicou o livro que é derivado da dissertação de mestrado nele, no nosso programa profissional em Poder Legislativo. Bem-vindo também, Fernando. Fiquem muito à vontade na exposição de vocês. Vou passar a fala agora para Candice. Candice, de 10 a 20 minutos, conte a sua história e depois a gente volta a conversar. Obrigada, Fabiano. É um prazer reconectar contigo, reconectar com alguns colegas e poder falar de novo aqui para os colegas do CEFOR, meus colegas da Câmara dos Deputados, um período muito importante na minha vida e que me marcou bastante. Eu pensei em dividir a minha fala mais ou menos em 4 pontos gerais, um pouquinho falar da minha formação,
depois, posteriormente, do meu trabalho na Câmara dos Deputados, que levou a minha relação com o CEFOR, não só durante o mestrado, mas também eu fui uma das primeiras turmas de pós-graduação do CEFOR, eu fiz a pós-graduação em instituições e processos políticos do Legislativo, antes do mestrado. Depois, falar um pouquinho dentro dessa relação com o CEFOR, do meu trabalho de pesquisa, que foi a relação com a bancada feminina e a institucionalização dos temas de gênero na Câmara dos Deputados, a Procuradoria da Mulher, depois a criação da Secretaria da Mulher, que eu particularmente acho uma história muito interessante, tive o prazer de poder viver essa história de dentro e senti a necessidade de ter que contar essa história até como um registro dessa institucionalização, e posteriormente como que isso me levou, como mestrado, foi tudo misturado, a vivência profissional, o mestrado, poder digerir essa história que eu vivi da criação desse processo, me levou ao encontro do Banco Mundial, e a partir daí falar um pouquinho da minha história agora mais recente, um pouco do que eu faço no banco, do que eu tenho feito nesses últimos anos. Bom, então, inicialmente, um pouquinho da minha formação, eu sou formada em comunicação social, sou jornalista não mais de profissão a essa altura, mas a minha formação é de jornalismo, e depois passei a trabalhar muito com jornalismo político, cobertura política, e isso me levou à Câmara dos Deputados. Quando eu conheci o Legislativo pela Câmara dos Deputados, eu não sou de Brasília, eu sou paraense, quando eu vim a Brasília, comecei a trabalhar na Câmara, foi paixão à primeira vista. Eu sempre gostei dos processos políticos, mas o Legislativo é um caso à parte. Eu digo que o Legislativo, e reconheço essa sensação em muitos dos meus colegas da Câmara, é uma cachaça. Você começa a viver aquele dia a dia da Câmara dos Deputados, toda aquela relação de poder, todo aquele entendimento da importância que isso tem, e que, infelizmente, muitas vezes você tem, o cidadão comum não se dá conta da importância de todo esse processo legislativo, de toda essa representação, e o que ela significa para a nossa cidadania, para as nossas vidas, para a vida do cidadão comum. Isso, para mim, sempre foi uma paixão, e o fato de, depois disso, ter a oportunidade de estudar mais sobre isso foi quase que como trilhar um caminho natural. Ainda como parte da minha formação, só para dizer que depois, assim, a minha formação, como eu falei, foi em comunicação social, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois eu fiz uma pós-graduação que foi para um MBA mais profissionalizante também, em governo eletrônico. Na época era uma coisa que a gente falava muito, lá para 2003, sobre os serviços prestados online pelos governos, então eu tive a oportunidade de, inclusive, também trabalhar com isso na época. E depois disso, a minha primeira pós-graduação já como parte do processo legislativo, de estudo do parlamento, foi a pós-graduação que eu fiz no CEFOR, que foi sobre, como eu falei, instituições e processos políticos do Legislativo. E eu adorava trabalhar na Câmara dos Deputados e adorava estudar a Câmara dos Deputados, estudar esses processos. Isso, para mim, foi quase que um caminho natural, foi uma necessidade, foi uma tendência de continuar esse aprendizado, e eu acho que, como a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, o CEFOR, ele proporciona uma condição excepcional para que isso aconteça, porque o teu campo de pesquisa e o teu campo acadêmico, eles estão juntos. Então, muitas vezes, diferente do ambiente, por exemplo, já mais acadêmico da universidade, onde você está trilhando um pensamento que, por vezes, ele é dissociado, ou se não dissociado, ele não está tão perto da tua vivência, do teu objeto de pesquisa, digamos assim, o CEFOR, ele te dá essa oportunidade de que você está ali com os dois lados muito próximos. Isso causa, como a gente diz, constraints, né? Justamente porque você está muito envolvido com o teu processo
profissional e o teu objeto de estudo, eles estão muito próximos, você tem que tentar colocar aquela barreira da isenção quando você está no processo investigativo, processo de pesquisa, que não é fácil. Bom, então passando um pouquinho, então esse é um pouco da minha formação, passando um pouquinho para a Câmara dos Deputados. Eu trabalhei entre a Câmara e o Senado mais ou menos por 14 anos, bastante tempo. É um período de muito aprendizado. Acho que a Câmara te dá também a oportunidade de você fazer coisas diferentes, de você trabalhar em diferentes departamentos, fazer coisas diversas. Isso é muito, muito interessante. E a Câmara, como você falou, Fabiano, a Câmara dos Deputados do Brasil, ela está na vanguarda de muitos processos. Ela é uma Câmara, ela é uma instituição legislativa extremamente sofisticada e avançada. Então, isso também, para quem trabalha na Câmara e gosta de estudar a Câmara, tem que entender que é uma oportunidade fantástica, porque você está estudando um parlamento que é extremamente avançado, que está conectado com outros parlamentos do mundo, que está na vanguarda de muitos processos. Então, isso também, eu acho que é relevante de lembrar, né? Porque a gente critica muito, mas isso é importante de lembrar. Bom, então, já para o final do meu trabalho na Câmara dos Deputados, eu estava trabalhando na Procuradoria Especial da Mulher da Câmara dos Deputados. A Procuradoria Especial da Mulher foi criada em 2009, mas, na verdade, ela não existia, ela não tinha estrutura. Foi uma criação simbólica, um início de um processo de reconhecimento de que talvez um órgão institucional, a partir da estrutura da Câmara dos Deputados, fosse importante para que houvesse uma maior, para ajudar no processo de mais representatividade das mulheres no parlamento brasileiro. Então, essa foi a ideia inicial da criação desse órgão. Mas, na verdade, foi uma ação muito mais política que efetiva, foi para se dizer que se tinha um espaço assim, e não necessariamente um espaço onde era dado as condições para que isso acontecesse de fato. A partir daí, a bancada feminina começou um processo de tentar fazer com que este reconhecimento inicial, que gerou a criação da Procuradoria da Mulher, passasse a ser um processo institucionalizado de fato. A Procuradoria da Mulher passasse a ser um órgão dentro da estrutura representativa, com funções, com um regimento interno também, e que ela realmente pudesse operar para aquilo que havia sido pensada, né? Pudesse fazer esse processo de operacionalização dessa ideia, que era uma ideia de ter um órgão institucional de gênero na Câmara dos Deputados que ajudasse a ampliar a representação da bancada feminina, sempre muito pequena, se comparada até com parlamentos da América Latina. E eu participei de todo esse processo, de todas essas negociações com a bancada feminina, das negociações com Michel Temer inicialmente, depois das negociações da bancada com Henrique Alves, e da luta interna também dentro da bancada feminina. Como vocês sabem bem, a bancada feminina não é um órgão homogêneo, são muito poucas, mas são diversas. E, além disso, existem fatores externos influenciando o legislativo, que foi a própria criação de uma Secretaria da Mulher, com efeitos de Ministério das Mulheres no governo federal, que aconteceu em 2003, com o governo Lula, e depois disso, o fortalecimento dos movimentos sociais, das mulheres e de gênero, e como que esse movimento influencia a pauta legislativa, por exemplo, órgãos como o Cefêmea e outros órgãos de gênero que têm uma atuação legislativa em relação aos direitos das mulheres e direitos de gênero muito forte, tem um lobby muito forte dentro do parlamento. Então, como todos esses fatores externos influenciaram internamente esse processo legislativo. E como eu participei dessa história, eu pensei que eu tinha que contar essa história, porque eu achava essa história fantástica. E a minha primeira parte, na verdade,
bem orientada que fui pelo Marciano, meu orientador, a quem eu agradeço demais todo esse processo, o Marciano dizia, olha, você tem que se eximir, você tem que começar sua dissertação de mestrado colocando que você é parte do processo. Então, as pessoas têm que entender o seu ponto de fala para que justamente as pessoas possam julgar e entender que você não é uma pessoa livre de viés, né? Então, é aquilo que eu falei do conflito de você estudar o parlamento trabalhando no parlamento. E esse foi o meu projeto de mestrado. Minha história, minha pesquisa, foi para mim uma satisfação pessoal muito grande. Todo o processo de mestrado, e uma das coisas boas é que, em relação ao mestrado do CEFOR, ele te dá as condições de você continuar trabalhando ao mesmo tempo que você está estudando, ele te dá as condições de estudar, porque eu me lembro que antes do CEFOR, eu tentei entrar num projeto de mestrado, eu queria fazer política e comunicação na UNB, mas eu não tinha condições, o tempo que a UNB me exigia não me dava condições de trabalhar, e o CEFOR me dava condições de estudar e trabalhar. Então, isso também é um privilégio, de você ter uma instituição como o CEFOR. Deixa eu só fazer um parênteses para, de novo, dizer que o CEFOR é especial. Eu acho que o CEFOR não só ele entende essa nossa condição, mas o CEFOR, a minha experiência, eu acho que, se eu não me engano, eu fui a segunda turma do mestrado do CEFOR. O CEFOR, eu não tinha uma vida acadêmica, eu nunca tive uma vida acadêmica. A minha vida acadêmica, ela, na verdade, foi um processo quase que intuitivo, natural, de estudar o que eu gostava e de procurar saber mais coisas que me interessavam. Ele nunca foi um processo acadêmico pensado do tipo, eu tenho que ter um mestrado, depois eu tenho que ter um doutorado, depois... Não, ele foi um processo que aconteceu. Eu gosto de estudar, era a minha curiosidade de saber as coisas que eu gostava, e daí foi. Então, CEFOR, para uma pessoa como eu, que achava que o mestrado era uma coisa muito difícil, e que eu achava muito difícil conseguir me dedicar a isso enquanto trabalhava, num trabalho que a dedicação da Câmara dos Deputados, ela é puxada. Então, assim, nossa, desmistificou para mim a pesquisa, desmistificou para mim esse processo acadêmico, esse processo de conhecimento. Os professores são de um nível, assim, fantástico. Então, tudo isso me incentivou a continuar esse processo. Nunca passou pela minha cabeça abandonar, porque foi um processo de 1 ano e meio, mais ou menos, mas que passou tão rápido. E porque tudo isso estava muito ligado ao meu objeto de pesquisa, então, foi um processo, para mim, foi uma viagem, né? Uma jornada maravilhosa, assim. Então, eu quero dizer que foi até mais fácil do que eu pensei que ia ser no início, quando eu comecei esse processo. Bom, então, esse foi o meu projeto de pesquisa. E como o Banco Mundial entrou aí? Aconteceu uma coisa meio surreal. O Banco Mundial, em 2012, estava fazendo nos seus principais produtos, que chamam Relatório de Desenvolvimento Mundial, é um grande relatório que o banco faz uma vez por ano, escolhendo uma temática, que é uma temática de tendência mundial, e o banco avalia essa mesma temática em todos os países membros do banco. E em 2012, o tema escolhido foi gênero. Foi justamente como as relações, como o gênero influencia na economia, no desenvolvimento dos países, na saúde, na educação. Então, foi a temática de gênero que foi o centro desse relatório. Na época, o Banco Mundial no Brasil estava apresentando esse relatório em vários ambientes, e um deles foi o Legislativo, e tinha interesse de fazer com que o Legislativo avançasse as pautas de gênero, discutisse as pautas de gênero, e queria apresentar esse relatório lá como contribuição.
E, na época, a gente estava também nessa coisa da criação da Procuradoria da Mulher, dessa coisa do fortalecimento institucional, para poder aumentar a representatividade de mulheres no parlamento, avançar com a pauta legislativa de gênero. E aí o banco, que tem um instrumento que chama Fundo de Desenvolvimento Institucional, achou que seria assim, olha, é muita coincidência, né, que o Parlamento do Brasil está entrando nesse processo, a gente está com essa pauta, era uma pauta prioritária para o banco, o banco resolveu investir no Parlamento e dar uma doação, que chama um grant, uma doação para o Parlamento, para o desenvolvimento da pauta de gênero. Bom, isso foi uma confusão danada, porque o Banco Mundial, primeiro, não tem essa relação com parlamentos, é uma coisa meio rara. E depois, como é que o Parlamento do Brasil ia aceitar dinheiro do Banco Mundial? Quer dizer, uma coisa que nunca, né, aconteceu na história, não é assim que funciona. Não é assim que o financiamento do banco funciona em geral. É um financiamento que ele é aprovado, ele é para o Poder Executivo, ele é aprovado pelos congressos. Mas, bom, deu certo, né? O banco conseguiu fazer, participou desse processo, acabou participando desse processo indiretamente da institucionalização da Procuradoria da Mulher, por um único motivo, porque ajudou a dar visibilidade, a pauta do banco ajudou a dar visibilidade para esse tema. Era uma coisa que o Banco Mundial estava interessado, acabou gerando uma série de pautas favoráveis, e acabou dando uma doação oficial para fazer. A gente teve um banco de dados de gênero, dos projetos de gênero, que você podia fazer pesquisa online, eu acho que isso ainda está online, dos projetos, mas da pauta de gênero especificamente, ele ajudou a financiar o planejamento estratégico da Procuradoria da Mulher, foi um outro item. Teve uns 3 itens que essa doação, que era uma doação, o valor, na verdade, era muito pequeno. A Câmara dos Deputados nunca precisou dessa doação do Banco Mundial, porque o orçamento da Câmara, enfim, era gigante comparado com essa doação. Então, foi um processo muito mais de visibilidade da pauta e de advocacy mesmo do que, na verdade, o processo financeiro em si. Mas ajudou a dar visibilidade, e eu, do lado da Procuradoria da Mulher, fui a responsável por liderar esse projeto. Eu era a coordenadora desse projeto, junto com vários outros órgãos da Câmara, mas era eu que tive que aprender a lidar com o Banco Mundial para prestar contas desse processo. Bom, não precisa dizer o que aconteceu, como eu disse, o resto é história, né? 2 anos depois, o banco acabou me contratando para a área de comunicação do banco, abriu a vaga, e uma pessoa que eu já conhecia no banco falou, olha, abriu a vaga de chefe de comunicação do Banco Mundial no Brasil. E eu acho que você tem o perfil para isso, porque o banco, ele não está procurando uma pessoa que faça assessoria de imprensa por si. O banco está procurando uma pessoa que entenda de política, entenda das sensibilidades políticas e consiga fazer leitura de cenários da situação política do país, política, econômica, e o fato de você ter a parte da pesquisa de gênero por trás é uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante quer dizer, te capacita para aplicar para essa posição, para se inscrever nessa posição. Isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado antes na minha vida, mas eu tenho que dizer que eu tenho 2 histórias de formação profissional não formais, mas que foram muito importantes. Eu vivi fora do Brasil, fiz intercâmbio por 1 ano antes de entrar na faculdade. Depois da faculdade, eu ganhei uma bolsa também foi uma bolsa de estágio profissional, muito mais do que de estudo, e eu morei 1 ano no Japão. Então, eu tinha a meu favor a língua, né? Falava bem o inglês, e tinha também a meu favor a experiência de viver fora do país, a experiência de conhecer outras culturas, e isso ajuda muito, e ajuda também muito no mindset de você ver que o mundo é enorme, tem muitas coisas lá fora. E aí,
junto com isso, junto com o fato de que eu conhecia o banco, tive essa oportunidade de trabalhar junto como contraparte do banco no legislativo, e a coincidência dessa vaga ter aberto logo depois, nesse período, e deles estarem procurando um perfil de pessoa, que era um perfil de pessoa que conseguisse entender a política do país, tudo isso ajudou. E aí eu entrei no Banco Mundial. E comecei a trabalhar no Brasil, e foi, enfim, um processo de adaptação que não foi fácil, foi muito difícil, porque era a primeira vez que eu trabalhava numa organização multilateral, multinacional, e é um outro, né, é um outro aprendizado, não fazia parte do meu repertório, mas foi uma coisa que eu tive que aprender, mas a gente aprende. E depois disso, então, eu fiquei aí, bom, para fazer a última parte da minha fala, contar o que aconteceu desde então. Eu entrei no Banco Mundial como chefe da comunicação do Banco Mundial para o Brasil, passei no Brasil 2 anos e meio, mais ou menos. Depois desse período, 2 anos e meio, eu fui convidada para passar um tempo em Washington para fazer uma espécie de, eles chamam de desenvolvimento profissional na sede. E esse seria 1 ano. No meio desse ano, então, trabalhando na comunicação do Banco Mundial para América Latina e Caribe, de lá sendo o ponto focal que vê o Brasil. Vocês sabem que o Brasil, para América Latina e Caribe, ele é um bicho à parte, né? Nós somos uma ilha de português, rodeada por espanhol, e a gente tem um olhar para dentro muito mais do que para os, né, para os países de fora. Então, para mim, foi outro aprendizado incrível. Só que 1 ano depois disso, a minha chefe saiu. Quando eu fui chamada para esse cargo, para passar 1 ano, eu fui como para ocupar as funções como se fosse de número 2, né, da segunda pessoa da coordenação. A minha chefe saiu e eu assumi a coordenação meio que num movimento que eu não esperava, e aí acabei... 1 ano depois, eles abriram uma posição em Washington, falou, bom, agora é o seguinte, agora ou você aplica para essa posição, ou você volta para o Brasil. E eu estava na dúvida, porque, na verdade, não fui para ficar, fui para passar 1 ano. Aí fiquei naquela, né, mas aí é aquela coisa, né, é para frente, vamos embora. Apliquei para a posição, ganhei a posição, e agora estou baseada em Washington desde então. Passei 1 ano e pouco coordenando a comunicação da América Latina e o Caribe, ainda na América Latina, e depois disso, no banco, os cargos, a gente faz uma rotação a cada 3 anos, 4 anos, você geralmente rota para outra vaga, que você aplica, né, que não você existe, as né, vagas abertas, e a partir daí, agora, como eu te falei, eu apliquei para essa vaga, estou no gabinete do vice-presidente global de infraestrutura do Banco Mundial, e trabalho na assessoria, voltei para assessoria, quase uma assessoria parlamentar, voltei para assessoria, agora fazendo assessoria do vice-presidente de infraestrutura. É um pouco essa história. Puxa, não, olha, quem ainda não acreditava em destino, né, depois dessa história, passa a acreditar. É lógico que foi um destino muito bem construído, né, Candice? Nada é o acaso, teve muita relação aí no meio. Você era a pessoa certa, no local e hora certa, com conhecimento certo, e aí as portas se abriram, né? Que bacana. Tinha certeza que ia ser muito instigante o que você tinha para contar. E as pessoas já estão começando a se movimentar ali. Mas eu vou pedir, Candice, agora que a gente dê a palavra ao Eduardo, que vai também contar a história dele, depois nós nos reunimos e batemos um pouco mais de papo sobre tudo isso que você contou. Fantástico. Obrigado, Candice. Eduardo, bem-vindo, amigo. Você tem também 20 minutos, 10 a 20 minutos para contar a sua história. Depois, o Fernando e no final todos nós conversamos juntos. É contigo. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Me sinto honrado pelo convite. E até foi é muito interessante. Eu creio que realmente as experiências das quais vou tratar, elas têm muito a ver, talvez, com algumas dúvidas das pessoas em relação a fazer ou não mestrado profissional. Eu venho de uma área de exatas. Minha formação inicialmente foi em eletrônica,
posteriormente na área de física nuclear, aí fui para o curso em matemática, a despeito da torcida para que eu fizesse engenharia nuclear, eu acabei conseguindo, optando pela matemática por conta da conciliação emprego e estudo. E, posteriormente, eu passei para a área de informática na Petrobras, onde eu trabalhei, logo depois de trabalhar na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Eu também fiz cursos, meus cursos são, às vezes, alguns aparentemente parecem não fazer sentido, mas eu fiz teologia, em teologia eu foquei na área de filosofia e na área de línguas antigas, né? No caso, o grego e hebraico, né? Então, eu comecei, eu tive um período de saúde, em que, por conta respiratória, algumas dificuldades respiratórias, eu comecei a ter falta de memória, né? Eu não conseguia ler 2 páginas num arquivo PDF sem me sentir bastante cansado. Fiz um tratamento, logo depois desse tratamento, eu percebi que eu já estava com não todo rendimento, mas bastante rendimento havia retornado, e então eu entrei na área de engenharia de automação na UNB. Ora, uma pessoa de exatas, e eletrônica, matemática, física, facilmente a questão de engenharia na UNB fazia sentido. E realmente eu comecei lá, né, na área de processamento de sinais e a área de inteligência artificial, mas a UNB começou com uma série de greves, olha só, né? Uma série de greves atrás de greves, e atrapalhando viagem. Minha família não mora, a maioria não mora em Brasília. Então, isso começou a se tornou um problema, e eu olhei e pensei, por que não fazer, então, o mestrado no CEFOR, né? Entrei como aluno especial, e, para minha surpresa, existem matérias de exata no mestrado de Poder Legislativo. Então, se você é uma pessoa da área de exatas, não se sinta constrangido, porque você vai encontrar lá disciplinas, especialmente até para a área de informação ou informática, né, gestão do conhecimento, você vai conseguir encontrar disciplinas nesse sentido. E foi o que eu comecei a fazer. Então, comecei a fazer disciplinas, teoria dos jogos, né? E daqui a pouco estava eu quase a concluir sem me dar conta, né? Eu passei para aluno regular e comecei meu projeto de pesquisa, né? Agora, minha vida profissional foi bastante afetada nesse sentido. Primeiramente, porque eu trabalhava, eu estava trabalhando na coordenação do Sistema Eletrônico de Votação, da Diretoria de Inovação e Tecnologia, né, de Informação, e o que acontecia? Eu havia facilidade de acesso aos dados. Eu trabalhava próximo à Secretaria-Geral da Mesa, então havia muita facilidade de acesso de dados legislativos. Contudo, enquanto aluno, né, eu comecei a ver que a dificuldade de alguns alunos em conseguirem obter esses mesmos dados, né? Eu passei, então, depois por um acidente que me levou a uma licença médica, mas como eu estava com um projeto, um trabalho até para apresentar na jornada acadêmica, jornada de extensão acadêmica, eu solicitei o acesso remoto e comecei a trabalhar dessa forma remota. E comecei a me dar por perceber que a quanta dificuldade, né, eu sem aquele acesso, quanta dificuldade eu estaria passando, né, porque inicialmente eu não tinha o acesso, quanta dificuldade eu estava passando para conseguir informações que eu sabia que existiam, né?
não apenas informações que eu queria, mas que eu sabia que essas informações existiam. Então, dada essa situação, eu comecei a me colocar na posição, muito mais na posição de cidadão, ou de pesquisador, né, de fora da Câmara, né? E essa situação me fez mudar em muitas coisas, mudar inclusive eu era gerente da área de desenvolvimento dos sistemas da COSEV, né? Trabalhei desenvolvi, na verdade, a urna eletrônica, né, usada até atualmente ainda, né, pela Câmara dos Deputados, né, e outros sistemas de automação. Estava com um projeto para reconhecimento de orador no plenário, devido às vezes à dificuldade de reconhecimento imediato daquele que estava na tribuna ou ao microfone. Então, eu estava trabalhando com isso. Então, eu estava trabalhando um pouco mais com a área de processamento de linguagem natural. E o que acontece, né? Nesse projeto, que eu fiz um modelo, era um modelo focado em redes neurais, né? E então, o que aconteceu? Eu precisava também expandir o conhecimento, esse conhecimento que eu tinha, para outras pessoas, pelo que nós abrimos um treinamento no CEFOR, e esse treinamento, né, as pessoas brincavam, e me encontravam e falavam, Enjoy Machine Learning, porque era sempre havia um apresentador num vídeo, né, que mencionava isso, e esse treinamento nós fizemos com a coparticipação, não eu fui como um professor, mas um orientador, né, na parte desse treinamento, a fim de que outras pessoas pudessem assumir o sistema na minha falta, né. E o que acontece, então? Eu comecei também a afetar como gestor de desenvolvimento, eu comecei a mudar o próprio processo. Sempre que fosse desenvolver alguma coisa, eu não devia apenas pensar na solução, que era praticamente naquilo que eu atuava, desenvolvimento de soluções e automação. Eu deveria passar a pensar, então, em quê? Eu deveria passar a pensar na facilidade de que aquelas informações pudessem ser acessadas, né? E algumas informações que depois fomos até levar para a Secretaria-Geral da Mesa, para autorização, e de que nós passamos a ter, por exemplo, o histórico de orientações de liderança, né? Meu trabalho, inclusive, na jornada, foi focado em partidos, orientação de liderança e o processo de votação. Então, devido a isso, né, a essa visão daqueles que estão de fora, nós começamos a ir mudando, começamos a mudar o processo. Isso é, dado o conceito da necessidade de abertura de dados, deveria estar inerente ao próprio processo de desenvolvimento. Então, isso foi uma mudança forte na área profissional. Trouxemos pessoas da área de comissões, né, dados. Tive muito mais contato com a taquigrafia e com SED, né, que nós antes não tínhamos, né? E também nós começamos a trabalhar a notícia de algumas mudanças, elas acabaram chegando até a Secretaria da Mulher, né? Acabou de ser mencionada a Secretaria da Mulher, e eu fui até chamado, e o Fabiano, na verdade, o Fabiano que recebeu a correspondência inicial, né? A Patrícia, do outro lado, na EdTech, havia também recebido acerca dessa demanda da Secretaria da Mulher, e como eu estava dando treinamento, acabei sendo chamado, fui lá, né, e pude colaborar com a pesquisa em termos de lidava com gêneros e os assuntos principais que eles estavam desejosos de fazer um artigo, e pude cooperar, então, com a Secretaria da Mulher também, né? A própria diretoria da EdTech, ela passou a ter uma área de dados abertos. Isso não foi minha ação,
né? Mas nós começamos a relacionar mais com a área de dados abertos, porque eles tinham muitas dúvidas, e às vezes achava-se que, isso aqui eu não estou entendendo, ou não temos essa informação, às vezes a informação estava lá, mas a estrutura como o dado se apresentava, né, ela não era clara para quem não estava trabalhando nos sistemas, né? Então, isso foi uma grande mudança. Eu até comecei, de certa forma, durante a licença até, isso eu acredito, mas assim, fazendo quase um teletrabalho por conta disso. Eu tinha uma conexão, tive já uma conexão que também é usada por outras pessoas que dão suporte remoto, mas uma conexão para poder estar mantendo a atividade, né? Essas atividades. Por conta dessas coisas todas, né, meu trabalho de pesquisa não tinha nada a ver com tradução, meu trabalho de pesquisa tinha a ver com análise de comportamento de partidos, da composição dos membros e a composição dos membros da Câmara dos Deputados, lideranças, mesa diretora e os votos, né? Em termos de partidos, há uma questão que, olhando como cidadão, eu ficava assim, opa, como eu posso saber como os partidos mudam de nome, né? Mas as lideranças nem sempre. Então, assim, como eu posso avaliar até que ponto aqui esse partido mudou de nome, mas não mudou, na verdade, de ideologia ou de forma de trabalhar, né? Então, estava começando esse trabalho, já tinha um projeto, um pré-projeto quase que aprovado, mas nesse período em que eu já estava fechando o meu projeto, se não me engano, em outubro, eu fui chamado pelo pessoal, para o pessoal da ADTEC para dar um apoio em relação à União Interparlamentar. A União Parlamentar reúne os parlamentos, né, do mundo, né, e procura cooperar com esses parlamentos. Então, esse pedido era para que, se eu tinha alguma solução, teria alguma solução para viabilizar que os mais de 200 milhões de normas começassem a se tornar legíveis para as pessoas de outros países, né? Então, a opção previamente tomada já era pela língua inglesa. Então, a ideia era como traduzir tanta lei em tão pouco tempo, né? A solução foi a questão da tradução automática, o valor não legal da tradução em si, mas com o objetivo de pesquisa, né? Focar como a pesquisa legislativa. Então, eu passei a fazer um treinamento, demorava muito tempo. O processo foi melhorando, né, com o tempo, e, de repente, nós estávamos com um tradutor, trabalhando com um tradutor. Então, eu estava fazendo 2 trabalhos, né, fortes, que era o próprio projeto da dissertação de mestrado e um outro projeto paralelo, forte, também pesado, que era a parte de tradução, né? Eu precisava levantar várias questões, como o domínio, como diminuir o vocabulário, várias questões de otimização. Então, aí eu cheguei a conversar, mencionei isso para o Fabiano, que eu estava trabalhando, o Fabiano foi meu orientador, né? E aí ele concordou e até, de certa forma, até propôs, eu não sabia da possibilidade, mas propôs que um produto fosse resultado do meu mestrado, né? Então, o trabalho final viesse a ser um produto, né? E esse produto seria o tradutor. Eu estava, na verdade, trabalhando com 2 produtos, né? O outro era da parte de reconhecimento de orador, mas eu parei a parte de reconhecimento de orador e foquei, então, na questão da IPU, porque havia uma exigência de tempo, né?
o Brasil, ele realmente ele está bastante à frente de muitos países, da maioria até dos países, em relação a dados abertos, e acabou sendo responsável após as demonstrações do projeto Ulisses, o Brasil se tornou responsável pelo desenvolvimento das páginas, né, de acesso à nuvem interparlamentar. Olha só, né? Então, membros da Câmara dos Deputados que fizeram isso, né? Após, uma vez aceito, eu tive que refazer todo o meu projeto, praticamente, não tinha quase nada a ser aproveitado, mas, por outro lado, eu já havia iniciado o processo de otimização, né? Em fazendo relatório, pessoas da área de exatas acabam usando muitos termos, quase como como se o outro já soubesse, né? Mas eu olhando os artigos, era muito comum que as pessoas dos artigos mencionassem, ó, conforme artigo tal. Então, citava a fonte e a pessoa que estudasse lá, né? Então, eu pensei, ó, o relatório vai ser uma coisa simples. Mas aí, como o Fabiano, né, depois conversou comigo, eu falei assim, uma surpresa, né? Você vai estar fazendo um relatório que vai ser quase uma dissertação. Porque eu precisava apresentar o trabalho para a área, né, em maioria, né, na área de ciências políticas, e como fazer isso, né? Como eu poderia trabalhar isso? Então, cada vez eu precisava aumentar, né? Ficou quase um livro, foi aumentando, né? Mas graças a Deus isso aí evoluiu. Fizemos a apresentação junto à União Interparlamentar, fiz uma apresentação em Bruxelas. Eu não fiz a apresentação, mas preparei a apresentação. O Rodolfo estava lá conosco. Fizemos a apresentação dos resultados obtidos, né? E, no Brasil, fizemos a apresentação aos representantes de vários parlamentos. Essa apresentação motivou vários outros países a desenvolver também esse tipo de trabalho, e eu acabei conseguindo a aprovação na UF, nessa área. E, posteriormente, apareceu a questão da Universidade de Lisboa e o ISCTE, né, que são primeiro lugar, como um dos primeiros lugares como universidade em Portugal, 32º na Europa, e entre as 300 com o maior ranking no mundo. Então, assim, esse foi um resultado acadêmico, né? E eu tenho um convite, para terminar, um convite de um professor, né, de trabalhar com um supercomputador na Universidade de Évora, porque o projeto, ele implica, não dá para entrar, obviamente, nos detalhes do projeto, mas o projeto implica em muita demanda computacional, né? Eduardo, vamos contar um pouquinho mais dessas histórias aí agora no debate. Muito instigador, você como um desbravador, quem desbrava geralmente, né, tem o ônus de descobrir os caminhos, né, de abrir o caminho, e você contou um pouco, né, disso. Depois a gente comenta sobre o seu orientador aí, né? Vamos dar. Obrigado pela tua história, por ter aceito o convite. Vamos passar a palavra agora para o nosso terceiro convidado, Fernando, que também vai falar um pouco da trajetória dele. Obrigado, Eduardo. Fernando, bem-vindo. Também obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua, amigo. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Vocês repararam que quando ele começou a falar do que o Fabiano fazia com ele, o Fabiano mudou, cortou o negócio e passou para outra, né? Agora, brincando, eu acho esse ampliar uma oportunidade fantástica, né? De conviver, da gente aproveitar essa rede que o CEFOR causa, né? Eu falava muito depois que eu saí do CEFOR, olha, a maioria de nós sai, depois que
né, defendi, eu falava muito com o Fabiano, isso, mas nós sai e quer continuar mantendo, quer continuar ajudando. Né? Enfim, e ele pegou vários caminhos, você montou vários caminhos, esse do ampliar, a participação em bancas e CPAs, enfim, uma série de coisas. Né? Então, é muito legal poder, para nós que estamos passando, e para vocês que acho que estão ouvindo como alunos ou como futuros alunos. Né? A Candice falou uma coisa muito certa, o CEFOR foi uma oportunidade única, né? É uma oportunidade única para a maioria, eu acho, que de nós, porque ele te dá um mestrado, efetivamente, te dá um conteúdo de mestrado, e, ao mesmo tempo, um conteúdo de mestrado que é possível dentro dessa rotina louca de legislativo. Cada um dentro do legislativo tem uma rotina, tem uma loucura própria, né? Aquela história, todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira, já dizia Dostoiévski, né? A loucura da rotina de cada um é individual. Né? Para alguns é o fim de semana, para outros é a quarta-feira que trabalha 24 horas. Enfim, o CEFOR consegue de alguma maneira, consegue de alguma forma manter, compatibilizar isso, faz todo o possível para tornar compatível um mestrado de verdade, né? Um estudo com a densidade e com a intensidade de um programa de mestrado, com essa rotina da gente. Então, quando a gente sai, depois eu vou falar disso, quando a gente sai e vai para outra instituição de estricto senso, enfim, sem tempo integral, a gente vê exatamente a falta que faz esse esforço do CEFOR de conectar. Né? Ao contrário da maioria dos colegas que falaram ontem e hoje, a minha opção, a minha escolha pelo mestrado, ela não era uma de melhorar dar um salto qualquer no trabalho, no dia a dia. Eu queria, era uma ambição já antiga, um sonho já antigo, eu queria mergulhar um pouco na dimensão acadêmica, tá? Na dimensão intelectual, na dimensão de estudo, que nós temos em parte, quer dizer, parcialmente, algumas funções dentro do legislativo permitem isso. O Paulo Bijos falou ontem disso, né? O pré-acadêmico, o prático acadêmico. Não é tanto assim, depende do papel, depende do papel que você está desempenhando. Na minha, particularmente, apesar de trabalhar em consultoria, eu estava, desse ponto de vista, um pouco raso, né? Um pouco rotineiro demais. Eu queria mergulhar no mundo acadêmico, e isso efetivamente me permitiu. O CEFOR, é importante dizer isso, o CEFOR não é uma escola profissionalizante, não é um verniz acadêmico para a prática legislativa. Né? O que eu acho que a gente ganha é que, de fato, o objeto está ali do lado. Então, né, você consegue acesso aos dados e você consegue incorporar, se você quiser, muito da expertise de colegas, de professores e sua própria expertise. Mas o que o CEFOR traz de novo, o mestrado, que eu digo, traz de novo, é o conteúdo acadêmico. E, em cima disso, você vai buscar essa inserção. Né? É importante que se faça isso. Claro que, se você quiser fazer algum tipo de trabalho com uma pegada empírica muito forte, ou dependendo muito de conhecimentos práticos, vai haver também. Né? Mas eu acho que o diferencial do CEFOR é que ele tem, no seu universo, nos seus professores, um conteúdo acadêmico full-time, homologável com qualquer universidade.
de ponta, né? E que tem a vantagem de ter ao lado o objeto de pesquisa. Tá? Impacto, né? Falar de impacto, falar o que aconteceu, né? O que me trouxe. Do ponto de vista acadêmico, é o que eu estava falando, o mestrado foi esse ponto de partida. Né? Foi definitivamente esse ponto de partida para um salto na vivência acadêmica ou no mundo acadêmico. Né? Tanto que a minha dissertação foi alguma coisa mais teórica, fiz uma comparação entre processos orçamentários e regras orçamentárias à luz da teoria política entre o Brasil de 46 a 64 e o Brasil atual. Então, não é alguma coisa que tenha um desdobramento direto na prática do trabalho de orçamento de hoje. É bastante mais teórico. Né? Mas o conteúdo, e isso eu vi depois trabalhando, construindo um projeto de doutorado e agora convivendo com um doutorado acadêmico, quase 100% acadêmico, né? Que a gente tem um core, tem um núcleo, tá? de conhecimento bastante sólido para você se jogar, né, nesse oceano que é o mundo acadêmico. Isso eu pude comprovar, e eu acho que os colegas que estão aí fazendo outras versões, ou fazendo outros caminhos, também podem comprovar. Tá? Importante dizer, estudos legislativos. No meu caso, foi estudos legislativos, na área de ciência política. Tem colegas da linha de administração, outros de computação, e outros até da linha de método, computação, de comunicação, e outros até da linha de métodos quantitativos, teoria dos jogos. É importante lembrar esse foco. Tá? Multidisciplinar é o curso. A gente não deve, penso eu, e as experiências que eu tive, que eu vi outros colegas ter, são de que existem as linhas, linha 1, 2, 3, de pesquisa, de ciência política, de comunicação, de administração, e está se desenvolvendo uma segunda de métodos quantitativos, instrumentais. Né? Essas linhas existem por alguma coisa. Você precisa concentrar a sua experiência e o seu esforço nessas duas, em alguma dessas linhas. Eventualmente, puxando uma disciplina aqui e ali, mas dificilmente você vai conseguir avançar em termos de conhecimento se você pretender fazer um curso eclético, que eu quero um pouquinho de cada linha. A minha experiência, que eu recomendo, foi muito gratificante e muito positiva, foi concentrar num determinado universo de temas, que no nosso caso é estudos legislativos. A gente sai, assim, e eu consigo comparar isso, sai nitidamente com muita vantagem comparativa, ou com um destaque grande fora do Ceforma, em ambientes acadêmicos, nessa área especializada que a gente tem, tratando de parlamento e tal. Tá? Além disso, também do ponto de vista acadêmico, esse cuidado de métodos inferenciais, trabalhar com R, isso faz muita diferença. Fez muita diferença. Então, a gente consegue trabalhar dentro do universo. A gente ganha ferramentas acadêmicas, metodológicas, para trabalhar em alto nível em outras posições. Bom, esse foi um impacto acadêmico, tá? Diretamente, um impacto de conhecimento, que foi uma plataforma, um ponto de partida crucial para mim, para seguir adiante no rumo que eu queria. Tá? O impacto profissional também teve. Tá? Eu trabalho diretamente com elaboração de estudos e notas, entre outras coisas. Então, o que eu absorvi no CEFOR conseguiu nitidamente melhorar a qualidade e melhorar a fluência com que eu faço estudos ou textos, né, projetos de lei,
né, me deu uma solidez em termos de método, né, de método, recursos, fluência nessa linguagem, nesse formato, nesse ritual que é o conhecimento técnico-científico, mais ou com mais extensão do que eu tinha obtido antes com graduação, com especialização. Isso foi muito isso é muito nítido a diferença, por exemplo, dos meus trabalhos escritos antes e depois do mestrado. Me deu acesso ou percepção de novas fontes de informação, né? Uma crítica de fontes. A gente trabalha muito com estimativas de impacto, até novos projetos de lei, avaliação de impacto legislativo, e essa consciência, essa percepção de que existem novas fontes, ela também foi muito importante. E, sobretudo, deu contexto, né? Deu o espaço, deu a capacidade de olhar um pouco além dos limites da mesa de trabalho. A gente muitas vezes se acomoda na rotina, enfim, se acomoda, né? Na utilização dos mesmos raciocínios ou das mesmas inferências, né? E na medida em que você tem, seja no âmbito do processo legislativo, seja no âmbito da administração, para quem trabalha na administração, na medida em que você tem uma visão de um contexto maior em que aquele projeto está inserido, em que aquele crédito orçamentário está inserido, em que aquela mudança legislativa está inserida, você consegue assim, ser certamente muito mais crítico, muito mais corrosivo às vezes, mas é importante, né? É um foco importante. Um segundo impacto, um segundo ambiente, impacto profissional que eu tinha atuando como professor. Tá? Eu dava aula dentro do Senado, fora do Senado, e aí esse impacto é total. Para quem está longe do ambiente acadêmico nesse nível de pós-graduação, tá? O impacto na área didática ou na área como de professor é 100%. Quer dizer, te dá fluência para encarar várias frentes de atuação, encarar novas disciplinas, te dá facilidades não, muito mais recursos, por exemplo, para orientar monografias, muito mais recursos. Você consegue ser um melhor orientador, um melhor professor. Essa necessidade de avançar numa frente acadêmica, em parte vinha da observação de que eu estava dando muita aula sobre aspectos práticos, orçamento, fiscalização, mas estava vazio, estava de uma certa forma rasa, sem profundidade alguma. E esse trabalho do CEFOR realmente me deu fontes, me deu habilidades muito, muito significativas. Tá? E aí, o último impacto, né, para terminar, um impacto pessoal muito forte. Né? Por um lado, você passa a ter um ponto de apoio, ou seja, os contatos, a rede de contatos que você cria, tanto pessoal, tanto na amizade pessoal, quanto na rede de contatos profissionais, ela é um ponto de apoio muito forte. Ela é um ponto de apoio de uma extrema utilidade. Tá? Seja dentro do legislativo, seja uma rede dentro do legislativo muito mais ampla, seja também no mundo acadêmico. Não se esqueça que no tempo que nós tivemos aqui, e vocês continuaram fazendo, nós tivemos contato pessoal, através de seminários, de encontros, com gente o top de linha, por exemplo, da área de estudos de presencialismo de coalizão. Então, para dar um exemplo, né, esse é o top de linha mundial. Tá? O Olimpo mundial da área de uma determinada sub-área de estudos legislativos veio para cá, para o CEFOR. Então, isso eu estou dizendo um momento mais intenso. Eu tenho vários momentos. Então, você cria uma rede
de familiaridade, de uma certa familiaridade com muita gente, no legislativo e no mundo acadêmico. Né? Eu venho usando, de uma certa forma, essa rede, seja no trabalho, seja buscando, seja para questões concretas, questões pontuais de trabalho, seja para projetos acadêmicos. Várias vezes pessoas, né, você tem sugestões de oportunidades de fazer pequenos trabalhos de pesquisa, pequenas publicações em cima disso. Claro, o produto, o Fabiano falou aí do livro, né? O trabalho intelectual de pesquisa que você faz no mestrado, ele te permite gerar vários subprodutos, né? Vários trabalhos de disciplina viraram artigos. Eu consegui publicar não só no CEFOR, mas fora, no periódico fora. Né? O TCC vira né? No meu caso, o livro, a dissertação, um livro. No caso do Eduardo, vira um software importantíssimo, que deve ter, possivelmente, desdobramentos. Né? E, por fim, acho que do ponto de vista pessoal, o impacto é ampliar um pouco a visão de mundo. Sim. Você se permite dar uma parada e olhar para o mundo de um ponto um pouquinho mais alto, de uma perspectiva um pouquinho mais alta. Bom, enfim, acho que já falei demais. O importante é agora vocês trazerem dúvidas, questionamentos, angústias e tal. Tá? Não prometo só falar bem dos orientadores, viu? Eles são ótimos, mas tem alguns que são os carrascos, você não imagina. Mas nós já temos aqui um dispositivo de inteligência artificial que o Eduardo desenvolveu. Quando alguém falar mal de orientador, imediatamente o áudio é cortado, entendeu, Fernando? Fernando, obrigado pela sua apresentação e por sempre colaborar com o nosso programa, mesmo depois de ter saído. Quero aproveitar para agradecer a Bruna, intérprete de Libras, que substituiu o Wesley Clay, que deve ter tido algum problema técnico. Valeu, Bruna, obrigado. Vamos convidar, então, todos os nossos convidados. Vamos colocar na tela e iniciar uma rodada de debates. Eu acho que as histórias, eu não menti em momento algum quando disse que seriam histórias inspiradoras de pessoas inspiradoras. E os movimentos que a gente vê aqui nas perguntas, nos comentários, demonstram isso. Eu queria ler alguns desses comentários inicialmente, né? A nossa professora Cristiane Brum disse assim: muito bom reencontrar nossos ex-alunos e colegas, mesmo que à distância. Ótimo saber que nosso curso contribui para a vida das pessoas que passam por ele. A Kelly Viviane disse: é um grande aprendizado essa possibilidade que o Ampliar oferece. A gente consegue perceber o caminho a percorrer, mesmo antes de dar os primeiros passos no mestrado. Este ano os docentes se superaram, foi supimpa. Valeu, Kelly. Ser aluna especial é massa. Bom, os comentários que chegam a mim, as perguntas que chegam a mim são filtradas. Eu não sei se tem alguém falando mal do evento, tá, pessoal? Mas eu também estou muito feliz com essas que estão me encaminhando aqui. Kelly Viviane disse: boa dica, Fernando. Tá vendo, Fernando? Você deu várias boas dicas. Lucilene Francisco: evento maravilhoso, muito bom ver casos de sucesso do mestrado profissional. Professora Terezinha, muito obrigado pela oportunidade. Essa é a Lucilene falando com a professora Terezinha. E a Mônica Donato, minha amiga, escrevemos um artigo recentemente juntos, acompanhando atentamente os relatos, enriquecedor, parabéns, CEFOR. Flávia Schwartz, essa bastante suspeita, minha esposa, disse: muito bom, Eduardo, parabéns pelas pesquisas. E vamos, então, iniciar uma rodada de perguntas, né? Tem uma pergunta aqui, primeira para Candice. Candice, está no horário do avião? Não, não é essa, Candice. A primeira pergunta para você, e aí eu deixo bem aberto para que nós possamos fazer realmente uma rodada de conversa, uma conversa informal. A Tatiana Azevedo perguntou para você: uma pergunta para a Candice: qual a visão do Banco Mundial sobre o legislativo brasileiro? Obrigada, Fabiano. Vai me dar a oportunidade de colocar o disclaimer que eu não coloquei no início, que toda opinião dita aqui é minha e minha única como ex-aluna do mestrado e não tem nada a ver com o Banco Mundial. Dito isso, o Banco Mundial não tem opinião sobre o legislativo brasileiro, como não tem opinião sobre o governo brasileiro, como não tem opinião sobre política direta.
Mas é claro que reconhece o legislativo brasileiro como o Brasil como uma democracia sofisticada, com todos os check and balances, e o legislativo brasileiro como um parlamento sofisticado e na vanguarda de muitos processos. Então, por conhecimento e por fato, e por toda a geração de conhecimento que sai do parlamento, reconhece isso, porque é um fato. Então, mais do que uma opinião, é um reconhecimento de um fato. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Eduardo, da professora Terezinha, que disse o seguinte: Eduardo, você menciona o avanço do Brasil em relação à inteligência artificial. Poderia mencionar alguns dos parlamentos que se espelham no nosso para desenvolver os seus projetos de inteligência artificial? Eduardo, está sem áudio. Sim, perdão. A questão, um exemplo é o Parlamento Pan-Africano. Foi muito engraçado até, porque me falaram assim bastante antes de eu começar a explicar do tradutor. Não entre em questões técnicas. Assim, seja mais macro possível, né? E o que aconteceu? O Jacob, ele foi um representante do Parlamento Pan-Africano na reunião que tivemos na Câmara dos Deputados com a IPU, e o Jacob só me fazia perguntas técnicas. Então, assim, foi bastante difícil segurar, controlar. Eu tentava explicar apenas de uma forma um pouco mais vaga, né? Mas é um dos parlamentos que se baseou no trabalho nosso, né? Outro parlamento da Ucrânia, né? Eu não conheço nada de ucraniano, realmente só falamos em inglês, mas trocamos bastante conhecimento, e eu passei esse projeto, uma parte do projeto está presente dentro do GitHub, né? Então, eu passei esse projeto para ele no GitHub e expliquei alguns módulos, porque ele é um projeto relativamente grande, porque ele envolve o tratamento, o pré-tratamento, a obtenção do dado, o tratamento do dado, até chegar à tradução, né? Você tem que ter algumas noções de linguística, sim, né? A ver a relevância. Você tem que pensar um pouco como uma máquina, né? Então, você tem que chegando a esse ponto, você começa a melhorar. O trabalho chamou tanta atenção que eles quiseram se basear no nosso trabalho, na Ucrânia, representantes da Ucrânia. O Parlamento Pan-Africano estava indo na mesma linha e tirou dúvidas posteriormente, fora da apresentação. Igualmente, o Israel, né? Os representantes de Israel, nós conversamos bastante coisas, né? Sobre a parte de tradução. O parlamento finlandês, né? A Finlândia é um legislativo, é uma modalidade um pouco diferente, a organização funciona um pouco diferente, mas eles tinham dúvidas sobre a viabilidade de algumas coisas. Aí eu olhei o finlandês, né? Eu conheço bastante os caracteres do latim antigo também, então eu comecei, olha, isso aqui é possível, isso aqui está dentro da faixa, tal, pode fazer assim, essa. Eu fui explicando para eles como fazer, né? Então, isso foi... Eles gostaram muito, me trouxeram até uma xícara, esse negócio lá da embaixada da Finlândia, né? Por conta disso, né? Mas a questão foi, que mais? Nós tivemos também o parlamento na Espanha, com respeito ao tipo de dado a ser levado, né?
Então, foram os principais que eu poderia reportar foram esses. O Parlamento Europeu, né, isso foi bastante curioso, começou a dar aberturas para a Câmara dos Deputados. Olha só. Porque o que acontece? O nosso tradutor acabou sendo uma espécie de protótipo, porque não tínhamos tanto recurso computacional, mas ele conseguiu a 96% de acurácia. Isso é um percentual bem alto, né? Por conta, o que aconteceria? E o nosso trabalho, ele está sendo todo gratuito, digamos assim, gratuito, obviamente, né? Eu recebi um salário, mas eu digo gratuito em termos da disponibilização, né? Não havia interesse, não está se a Câmara dos Deputados não vai vender, não vai, né? Alguém quer, deseja, tal, a gente ajuda, né? Então, isso aí, eles anotaram muita coisa durante a apresentação, o representante, o Ludovic, lá, do representante do Parlamento Europeu, e acabamos tendo um acesso privilegiado, né, ao próprio sistema deles, né? Então, assim, houve muita integração nesse aspecto da Câmara dos Deputados com o Parlamento Europeu. Esses são tops, né, em relação ao Parlamento Europeu e o Canadá são tops em termos de dados abertos, né, e houve muita relação nesse sentido. Você vê que a pergunta para o Eduardo mais fácil é que parlamentos não fizeram uso, né? Foram muitos os que fizeram. E o Ludovic esteve o ano passado na nossa jornada de pesquisa e extensão, ele abriu o evento, né? Esteve aqui com a gente conversando por 2 dias, foi bem interessante, né? Essa integração que isso tudo proporcionou, né? Fernando, ontem a professora Terezinha disse que muitas vezes os alunos terminam o TCC depois de trilhar toda aquela jornada, né, do mestrado, que muitas vezes nos traz muito estresse, enfim. E ao final das contas, aquele TCC fica muitas vezes numa biblioteca digital, esquecido, e ela incentivou ontem todos os alunos, olha, pessoal, respire um pouco mais, pegue um pouco mais de ar e publiquem, né, seus resultados em outros meios. E você fez isso de diversas formas. Você publicou o livro recentemente, você publicou periódicos, artigos. De onde é que você tira esse gás, cara, para continuar, né, gerando novos produtos da sua mesma pesquisa? Bom, mais ou menos, assim, novos mais ou menos. Eu digo para você, você gera um volume, uma massa crítica de material no curso, e depois explorar esse material é o menos difícil. Tá? Por exemplo, eu não tive nenhuma grande dificuldade para formatar ou reformatar trabalhos. Por exemplo, só o trabalho quase físico, né? Mas material que eu já tinha explorado. Agora, por exemplo, eu entrei meio que na muda, porque eu estou tendo que dar conta da carga de trabalho de criação, né, de conhecimento novo no doutorado. Essa pergunta tem a ver também com o que o Ricardo Sena fez aí, né? Como ampliar a inserção social dos trabalhos. Né? Eu vou responder talvez as duas no mesmo bloco. Né? Inserção social. Primeiro, a escolha dos trabalhos é muito heterogênea. Ela vai desde o mais acadêmico, como foi o meu, até um software bastante prático, como o do Eduardo. Essa escolha não tem que ser, e não vem sendo, e eu acho que é importante que continue assim, ela não tem que ser restrita. Ou seja, a escolha é muito individual. Você só vai conseguir ter um impacto social na medida em que você permitir o florescimento dessas escolhas individuais. Agora, depois que você faz o trabalho, depois que o aluno faz a escolha, desenvolve o trabalho, né, apanha do orientador e consegue produzir alguma coisa, aí sim, você tem uma questão de ter um certo custo de disseminação disso, que aí entra o que você me perguntou. De fato, parece muita coisa, né? Mas parece muita coisa porque muitas vezes nós não estamos habituados. Isso, talvez até o próprio CEFOR possa ajudar isso a trabalhar esse pequeno custo de transação que envolve disseminar essa informação. Por exemplo,
você falou do livro. Tem algumas editoras que atuam nesse mercado, que tem nisso um negócio. Pegam trabalhos acadêmicos e lançam no mercado, formatam e lançam no mercado. Algumas editoras honestas, como é o caso, por exemplo, da editora Apris, que é a que eu lancei, tem mais algumas, e tem algumas que não são honestas. Então, por exemplo, fazer um mapa desse mercado é interessante, né? Que condições você consegue? Você não vai ter os direitos autorais do Paulo Coelho, mas você também não vai ter que pagar. Então, há um certo custo de transação mesmo nisso, né? Trabalhar, por exemplo, nós colocamos, você sugeriu que uma pesquisa que a gente fez com o Antônio colocasse a base de dados lá no GitHub do CEFOR. O CEFOR já abre um pouco esse espaço e, por exemplo, colocar base de dados, ou colocar relatórios técnicos, ou colocar elementos empíricos da pesquisa que sirvam para outros, conhecer esses repositórios. O GitHub tem um da USP, que eu não me lembro qual é o nome, que também é sério. Então, há uma série de pequenos caminhos, né, no mundo atual, geralmente associados à internet, né, que podem... dão a impressão que são coisas muito sérias, são coisas muito difíceis. Não são. Se tiver um pouquinho de paciência e tal, e um pouquinho de ajuda, né? Nesse sentido, né, se o CEFOR ajudar a mapear esses caminhos de saída, a gente consegue multiplicar muito mais. Realmente, a maioria dos alunos já sai um pouco cansado, um pouco esgotado, né? E não tem um pouco esse gás. O gás é para você dar uma corridinha a mais, você correr 10 metros a mais. Você já fez a maratona, corre mais 10 ou 20 metros e você vai conseguir uma publicação, né? Muitas vezes é importante apontar... eu só quero publicar na Dados ou na American Political Science Review. Não vai. Aí você vai estar... Agora, você tem uma série de outros canais, pequenos canais de texto para discussão, ou outras revistas que você consegue acessar o mundo. Não precisa necessariamente ser para aquelas do Prêmio Nobel, aquelas o Oscar da ciência política. Não vai. Aí você vai ter outras coisas. Então, um certo esforço disso ajudaria. Uma certa consciência de que você não vai precisar ter um trabalho. A Candice, por exemplo, possivelmente ela consegue publicar excelentes coleções do Banco Mundial, excelentes coleções de repositórios de conhecimento, que é um caminho, né? Textos para discussão de organizações públicas ou internacionais. Tem uma série de caminhos que vão desde aquele prêmio Nobel, aquele Oscar da ciência, que você precisa ficar 2 anos em cima de um trabalho para conseguir, e tem outras formas que você consegue multiplicar esse impacto, né? E a ponto de não precisar de tanto gás assim, né? Precisa de um pouquinho de gás, mas não tanto gás assim. Tá? Deixa eu aproveitar a fala do Fernando aqui. Tem um comentário da professora Terezinha que diz: olha, pessoal, mas cuidado com as revistas ditas predatórias, né? Bom, isso merece, sim, uma análise, né, um debate mais profundo. Não vamos entrar neles agora, mas eu queria ouvir da Candice, já que o Fernando mencionou essa possibilidade de diversas publicações no Banco Mundial. Quando conversávamos sobre o evento, você tinha me dito, Candice, eu nunca parei de fazer pesquisa, ainda que não do ponto de vista acadêmico. Aqui a gente faz estudos o tempo todo, né? E você mostrou a sua trajetória lá na Procuradoria da Mulher, bancada feminina. Você não fez parte da história, você fez história, né? Você não só participou, você é a história desse negócio todo. E ainda concluiu com a questão do relatório de desenvolvimento social, né? Então, tudo isso são produtos resultantes de estudos, de pesquisa, de elaboração e etc. Como é que são esses caminhos no Banco Mundial? E aí, uma pergunta finalzinha, assim, em termos de desenvolvimento social, quais são as maiores deficiências aqui de nós outros, né? Brasileiros, americanos, latinos e Caribe?
Como é que o Banco Mundial, não, como é que é a sua experiência dentro do Banco Mundial, o que você teria para nos falar sobre isso? Muitas perguntas numa só. Deixa eu começar dizendo, porque eu não quero deixar de registrar, só mandar um abraço para a Cristiane. Numa próxima vida, quando eu voltar assim, para ser acadêmica, sabe? Cristiane é quem eu quero ser quando eu crescer, sabe? Cristiane Brum. Agradecer ela, porque ela também esteve na minha banca e foi um suporte maravilhoso. E tantos colegas, Ricardo Sena, que eu estou vendo aqui, a Luciana, a Robina, só para mandar um beijo para todo mundo aí, que é uma das oportunidades, talvez, desse evento é reconectar com essas pessoas. A outra coisa, bom, para te dizer que a minha vida, desde o mestrado, a minha vida acadêmica, eu fico até envergonhada, porque ouvindo a história do Eduardo e do Fernando, a minha vida acadêmica é inexistente, em uma palavra. Então, assim, quando eu terminei o mestrado, eu pensava nossa, foi uma satisfação tão grande, eu estava tão feliz com aquele processo, porque, como você falou, foi um processo de vivência também meu, e o mestrado me ajudou a digerir aquela informação, a entender ela melhor, a pesquisar, a ver de outros ângulos e tal, e aquilo para mim foi muito importante. Para mim, a vivência do processo consolidar em mim, que foi altamente egoísta da minha parte, por um lado, porque era um processo que era importante para mim, pessoalmente, mas, por outro lado, o que eu espero ter contribuído com o meu projeto de mestrado é que eu achava assim, olha, essa história tem que ficar registrada para alguém, porque você liga um ponto A a um ponto B, aí vem mais alguém e liga do ponto B ao ponto C, sabe como é que é? E assim o processo do pensamento, ou o processo de evolução, a descoberta, ou o processo de dar maior praticidade àquela sua pesquisa acontece, mas alguém tem que ter pavimentado do ponto A ao ponto B. Então, eu acho que, assim, eu espero que essa tenha sido a minha contribuição, em termos do que eu deixei de legado com essa pesquisa, com esse projeto na Câmara. A partir daí, a história do Banco Mundial, ela é muito interessante, porque o banco, ele é um agente de desenvolvimento financeiro, então ele tem uma série de mecanismos financeiros, de instrumentos, é a palavra que eu estou procurando, financeiros, que ajudam os países em desenvolvimento com o apoio de empréstimos. Mas não só isso, ele tem toda a parte de serviços de assessoria, né? De assessoria, de dar conhecimento, de gerar conhecimento e de explicar. E uma coisa muito interessante que é o que ele faz, que é, na verdade, o diferencial do Banco Mundial em relação a outros bancos de desenvolvimento, porque como ele tem a capilaridade de fazer no mundo inteiro, ele tem uma comparação de processos que deram certo aqui com processos que deram certo ali e o que pode ser customizado para determinados países. É muito importante dizer que o banco não financia o que ele quer, ele financia o que o país acha importante que ele deva financiar. Então, na verdade, o país é que diz o que quer. E o banco diz, olha, isso eu posso fazer ou isso eu não posso fazer, dependendo da sua capacidade de entregar o que o país quer. E também isso está dentro do que o banco pode oferecer. Então, tem isso também. Então, o que o banco acha que cada país precisa é uma coisa muito difícil de responder nesse sentido, em termos de desenvolvimento. Você tem hoje um processo que eu acho que a América Latina está passando, que hoje é a nossa prioridade, a prioridade do banco, que é o processo de recuperação econômica do Covid, mas não só recuperação econômica, porque a recuperação econômica, ela é um primeiro passo para outras coisas ruins não acontecerem, como é a queda do índice de pobreza, como é o aumento da desigualdade, coisas que a América Latina, e esse é o verdadeiro desenvolvimento, né? Quer dizer, o verdadeiro desenvolvimento não é só ter uma situação econômica estável, você ter pessoas felizes num país com mais igualdade, com oportunidades, sem fome, com oportunidade de saúde, de estudo, isso que é o verdadeiro desenvolvimento, né? Então, mas que, na verdade, choques como esse choque que foi enfrentado mundialmente com o Covid acabam botando muitos ganhos a perder. Mas o banco, então, ele tá nessa vanguarda também de estudos e pesquisas e coisas, desde coisas
notas técnicas, que são coisas muito interessantes, muito focadas, muito particulares, até o relatório de desenvolvimento mundial, que escolhe um tema. A gente já está lançando esse ano, agora vai ser lançado de 2021, que é sobre data e a inteligência de coleta de data, e vai ter um pouco sobre toda a nova conversa de digital e o que está acontecendo, né, e como o Covid empurrou essa pauta para frente, quer dizer, como o silver lining, como ganho, né, a parte boa de uma situação trágica, como essa parte de digital e a conexão e dados, e ela passou a ser um item de primeira necessidade, seja para países em desenvolvimento ou não, porque antigamente não era considerado, e agora, no Covid, a gente entendeu que não dá para viver sem uma preparação dessa parte de dados e digital. Então, só para colocar assim, rapidamente, não sei se te deixei alguma pergunta de fora, Fabiano. Não, respondeu muito bem. Muito bem. Olha, pessoal, nós tínhamos previsto 1h30, 1h40 aí de debate, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui final para o Eduardo e uma final para todos os três. E daí a gente vai encaminhando para o encerramento. Está muito bom, de minha parte, ficaria aqui conversando o tempo todo, mas eu sei que todos têm compromisso e já disse que não vão me perdoar se a Candice perder esse avião. Então, Eduardo, você, quando a sua fala foi cortada propositadamente, é claro, né? Falava do seu orientador, que o seu, que o seu orientador... Deixa eu contar, só fazer o preâmbulo, né? O Eduardo, quando me procurou, ele tinha lá uma intenção de pesquisar as frentes parlamentares, mas a pesquisa ainda muito incipiente, tinha muito caminho ali para desbravar. E como é o propósito de um mestrado profissional, que é o caso do nosso, né? Saber que tipo de impacto a pesquisa que você vai fazer traz para a instituição também, né? Qual é o impacto que a instituição tem com o resultado da sua pesquisa? Eu perguntei a ele, o que é que você está fazendo lá no seu posto de trabalho? Ele estava fazendo tanta coisa que eu fiquei até às 11, desde detector automático de quem está discursando, a 1000 coisas, até que ele chegou nesse ponto e estou também desenvolvendo uma parte do projeto Ulisses, que é para traduzir documentos. Falei, cara, existe necessidade de pesquisa para fazer o que você precisa fazer? Ele disse, existe. Falei, então esse é o seu projeto de pesquisa, você topa? Ele, meio que desinformado e entrando num mundo que eu mesmo não sabia, né? Ele topou. E acabou tendo que fazer, como ele mesmo disse, um relatório de pesquisa que ficou tão grande quanto uma dissertação. Mas a minha pergunta final, valeu a pena? Você está arrependido? Não, de forma alguma, não me arrependo, né? Eu até tenho interesse ainda no outro foco, né, também, mas o meu doutoramento, ele está seguindo esse caminho, né? Aí eu falo, mas até foi interessante que na banca, né, estavam lá também o professor Romariz, né, Alexandre Romariz, e também estava ali o Marciano, né, parte da banca. E o que acontece? O professor Romariz chegou e falou, isso parece um trabalho de doutoramento. Aliás, doutoramento é como fala em Portugal, né? De doutorado, né? Parece um trabalho de doutorado, né? Não parece um trabalho de mestrado. E isso até, de certa forma, também me motivou, né? O interesse em fazer, né? Isso levou também a mais interesse em continuar nesse caminho, porque eu tenho esse viés muito matemático. Então, gente, valeu a pena demais, porque eu estou estudando coisas que ninguém estuda, praticamente. Estou estudando análise da dinâmica da aprendizagem de uma rede neural. Então, isso está me trazendo descobertas que otimizam por demais esses sistemas e causou surpresas aos meus orientadores daqui, né? Causou surpresa ao falar coisas do tipo, aquele ótimo, top sistema, se ele encarar uma palavra
né, que ela tenha mais de um significado, né, um significado distinto, isso não apenas a questão de polissemia, né, mas a questão morfológica está ali igual, mas os sentidos por demais diferentes, os conceitos por demais diferentes. Então, o que acontece? Homógrafas, né, que são as palavras homógrafas, esse sistema não vai render bem. Aí, aquela dúvida, de onde você está tirando isso? Aí eu vou lá e provo, e mostro o sistema funcionando e o que está acontecendo. Então, assim, essas coisas, agora é um aprofundamento, eu estou indo mais deep, né? É um deep learning, mas eu estou indo mais deep na aprendizagem, né? E estou vendo, assim, muito interesse dos orientadores, inclusive de atuarem como participantes nos artigos comigo. Então, assim, tem sido, valeu a pena, né? Eu posso dizer. Gente, então, encaminhando aqui para o nosso final, eu queria fazer uma pergunta geral a todos vocês, aquela pergunta bem clássica, né? Que conselho final vocês dariam àquelas pessoas que pretendem ingressar no mestrado, ou aquelas que estão no mestrado, sofrendo todas aquelas dificuldades e pressões, para que não desistam, para que persistam? Vamos começar pela Candice. Eu acho que é mais difícil quando você está no meio, tem momentos difíceis já lá se encaminhando para o final. Então, o meu conselho é: lembra por que você começou. Né? Lembra por que você começou em primeiro lugar, porque você quis fazer aquilo em primeiro lugar. Então, é essa motivação que tem que fazer você chegar no fim. Que legal, muito bom. Deixa eu passar para o Fernando, Eduardo, e fecho com você. Fernando. Seu microfone. Uau, é difícil. Para quem está chegando, né? Para quem está pensando em entrar, sim. Primeiro, é uma opção, tá? Assim, é uma escolha que você vai ter que investir o seu tempo e você vai ter que gostar de estudar, de pesquisar, tá? Isso. Alguns estão no momento para isso, outros não. Tá? Acho que na verdade, quem consegue passar a etapa de seleção mostrou que fez um investimento tal na própria etapa de seleção que está afim disso. Né? Então, a Candice tem razão. No momento que você já entrou, são 2 anos, mas vale você fazer correr aquele quilômetro a mais que os professores vão pedir, as demandas vão surgir, né? Vale a pena fazer esse esforço. Eu insisto a questão de que, como são 2 anos, como você tem um limite de disciplinas que você consegue fazer, não dispersa muito, quer dizer, centra em cima dos temas. Aquilo que o Cefot dá de obrigatório, ele já vai atender à necessidade que você tem de um certo interdisciplinaridade, visão multidisciplinar, ele já te atende. Então, centra em algum ponto, foca em termos de disciplina, em termos de metodologia e bibliografia da tese, foca em alguma das 3 ou 4 linhas que o curso te propõe como aprofundamento. Isso vai te dar elementos mais sólidos para você concluir o trabalho, né? E assim, aproveita uma experiência. Muitos de nós, tem uma garotada que entra logo depois que sai da faculdade, tem né, a seleção sub-17 é fantástica, mas tem muitos que estão nesse processo. Eu e Eduardo, né, dentro dos convidados, eu e Eduardo. A Candice entrou na seleção sub-17 mesmo, mas é uma experiência de você voltar para o banco da escola, que é uma experiência que assim, não tem preço, entende? Aproveita muito, vive muito intensamente isso. Olha, gente, e se não fosse bom, acho que ninguém fazia doutorado depois, né? Dói, mas vale a pena. Eduardo, sua dica.
Minha dica, eu até comecei como aluno especial, né? E isso me ajudou bastante, né? Porque, como o próprio Fabiano falou, minha agenda de coisas para fazer, né? Era muito grande, né? A demanda é muito grande mesmo. Então, eu primeiramente comecei como aluno especial. De repente, eu percebi que, opa, falta só um pouquinho, né? Por que não entrar como aluno regular, né? Mas o mestrado, ele abre portas, né? Eu estou atualmente fazendo em licença, né? Licença para o estudo do doutorado, para fazer o doutorado. Durante a minha licença, até algo que eu já havia comentado com o Fabiano, eu recebi ofertas, estava recebendo ofertas de emprego. Aí eu falei assim, eu não posso trabalhar, né, no máximo eu posso ter alguma ajuda de custo, uma espécie de bolsa, mas eu não posso, né, eu tenho o vínculo trabalhista com a Câmara, né, e chegou ao ponto de das indicações, né, até foi das Nações Unidas, né, focado em um trabalho, sabe onde? Em Brasília. Loucura, não faz sentido nenhum, né? Na área de informática, né? Mas estive também num trabalho, em reunião sobre a Google, né? Um trabalho da Google, né? Outra situação, eles mandam, preencha o formulário para fazer uma aplicação, né? Para você não, eu não posso fazer nada disso. Então, assim, você tem que ficar recusando coisas, né? Assim, por quê? Porque abre uma série de oportunidades. Eu vejo que o mestrado abre uma série de oportunidades. Inclusive, como o próprio Fernando citou, né? A questão de aulas, né? Assim, a facilidade, inclusive, a questão de fazer o doutoramento, ela entrou por conta até das Nações Unidas. Eu já trabalhei como consultor nas Nações Unidas, então eu gostei muito e achava que deveriam ser melhoradas algumas coisas. Eu falei, poxa, mas como é que eu poderia participar nisso, né? Mas o doutoramento, ele vai, o quê? Abrindo portas. Eu vi essa questão. Vai ter hora que você vai sentir aqueles zumbis, né, de filmes, né? Eu já entrei como zumbi, teve uma vez que eu até desisti de entregar o meu trabalho, eu não tinha condições físicas, né, e houve na época também o falecimento, né, de um cunhado, então eu estava extremamente abalado, sem condições, né? Teve uma vez que eu estava fazendo francês, enquanto fazia o mestrado, também estava fazendo curso de francês, tive que abrir mão do curso de francês quando começou a ficar mais complexo e eu sou muito de estrutura, eu já penso na estrutura da linguagem e tal, então, assim, minha cabeça é meio complicada e fazer francês, eu analisava, comparava com outras línguas, aí eu falei, gente, eu tenho que parar francês porque não vai dar certo, né? Então, assim, mas o que acontece? Hoje eu posso trabalhar até com qualquer língua, né, nessa questão de tradução, e eu vejo que não apenas, né, na área de automação, a área de línguas, a área de pesquisa parlamentar, tudo isso são portas que vão se abrindo, né, e você consegue contribuir mais, né. Meu trabalho é focado na inclusão social também, né, de imigrantes, pessoas que possuem outros dialetos, diferentes dialetos, e elas poderem entender muitas vezes documentos que estão em outra língua, né, estão, na verdade, na mesma língua, em português, mas que elas não entendem normalmente, né? Então, isso aí abre também, a gente pode se tornar um canal, né, para ajudar as outras pessoas. Né? Muito legal, muito legal. Gente, olha, eu sou muito fã de vocês. Eu não tinha a menor dúvida de que esse bate-papo ia ser descontraído, divertido, produtivo, como foi. Eu também tenho orgulho em dizer que os nossos alunos de mestrado, de uma forma muito geral, uma ampla maioria,
tem esse perfil que vocês têm, e que nós poderíamos fazer aí um projeto ampliar com 1 mês de duração, né? Mas como tudo na vida, vocês estavam colocando aqui, nós precisávamos fazer algumas escolhas. Hoje vocês foram os escolhidos, e eu agradeço muito, fico muito honrado, estou muito honrado por ter tido com vocês esse momento tão bacana, que eu tenho certeza, né, foi inspirador, porque vocês são pessoas inspiradoras, com histórias inspiradoras, e acredito que muitos daqueles que ainda tinham dúvidas sobre ingressar ou não no nosso mestrado profissional em Poder Legislativo, ou em qualquer curso, lato sensu, estudar, se aperfeiçoar, essas dúvidas caíram por água abaixo, e certamente eles estarão aí pensando nos seus projetos de pesquisa e avançando, não só na área acadêmica, nos caminhos que toda a parte profissional, a Candice deixou isso muito claro para nós. Todos inspiradores, obrigado muito por estarem aqui hoje. Também quero finalizar agradecendo todos os que trabalharam, a nossa diretora Juliana, que sempre deu apoio a todas as iniciativas da pós-graduação e tudo que acontece no CEFOR, obrigado por tudo. Como tudo tem um fim, né? Esse é o fim do nosso encontro, encerramos o segundo dia, encerramos o encontro, mas com essa assim, a satisfação de o dever cumprido. Eu acho que saímos dessa forma, e ano que vem, com certeza, faremos de novo, ampliando fronteiras. Onde quer que vocês estejam, nós encontraremos vocês, ok? Muito, muito, muito obrigado, gente. E até uma próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.